Olá, amigo advogado, advogada e acadêmicos. Antes de dar início à nossa aula, vim aqui lembrar os senhores e trazer uma notícia. Já se inscreveram no nosso canal? Já ativaram o ícone de notificações? Ainda não? Então faça agora, antes do começo da aula. Se inscreva no canal, ative o ícone de notificações, para que os senhores tenham sempre notícias atualizadas do nosso canal, bem como novas videoaulas que serão postadas. Além disso, também se inscreva no nosso canal do Facebook e nos siga no Instagram. Boa aula! Assistir essa aula posteriormente, tá? Então vamos dar início à nossa aula. Hoje vai ser uma aula até um pouquinho mais tranquila, tá? Muito embora não desprovida de importância. Vamos falar de cobranças de dívidas, né? Então são dois temas nossos hoje, cobrança de dívidas e banco de dados. Então o que é importante falar para nós, senhores? Primeira situação e um ponto importante que eu trouxe para os senhores no início do curso. O Código de Defesa do Consumidor veio proteger, não veio passar a mão na cabeça. Ou seja, o consumidor pode dever? Pode. O fornecedor pode cobrar? Pode. Não tem problema nenhum cobrar, não tem problema nenhum o consumidor estar devendo e ser demandado, ser cobrado por uma dívida. Mas o que o Código de Defesa do Consumidor nos protege, ou seja, ele trata essa questão, é que caso o consumidor seja cobrado indevidamente, ou seja, ele não possui dívidas com o fornecedor, seja porque ele já pagou, seja porque a dívida não existe, porque não existe relação contratual com o fornecedor. Ele terá direito à repetição do indébito. O que é repetição de indébito? Direito tributário comenta um pouquinho sobre isso, que é devolver o valor que foi pago indevidamente, repetir o indébito, o indevido. E o direito civil também trata desse tema, que é devolver aquilo que é indevido. Então, o parágrafo único, ele parte da premissa que consumidor cobrado por quantia indevida, ou seja, pagou algo que não deveria ter pago, pagou uma prestação, pagou uma dívida que não era de sua responsabilidade, ele não era devedor perante o fornecedor, ele tem direito à repetição do indébito, ou seja, que esse valor seja devolvido. E o fornecedor tem uma punição, devolver o valor ao dobro, ou seja, é devolver uma vez mais o valor que foi pago indevidamente, ou aquele valor que foi pago em excesso, tá? Então veja que aqui, quando o código fala em dobro, ele está entendendo, eu vou devolver o indébito mais um valor igual, tudo bem? Muitos interpretavam que esse igual ao dobro seria devolver o valor mais duas vezes o valor cobrado indevidamente. Não é essa a redação do código, não é essa, perdão, a intenção do legislador. Quando fala devolver o valor igual ao dobro, é devolver o valor pago indevidamente mais o valor equivalente, mais um valor igual, configurando o dobro, porque você cobrou uma quantia indevida, e agora você vai devolver o valor pago de forma do valor indevido ao consumidor, mais uma punição do dobro, ou seja, do valor dobrado desse valor, tá bom? Então são duas vezes, uma que ele pagou, então é o direito dele de devolver, e a outra, a punição dada para o fornecedor, seja do valor integral, seja do valor do excesso. Acrescido de correção monetária e juros. Pois não, Luciane, pode perguntar. Boa noite, professor. Pois não. No caso, assim, porque assim, por exemplo, se a gente falar, eu não paguei isso e provar que a gente pagou uma coisa que a gente já tinha pago, por exemplo, uma conta, e como já vem a devolução, como é que se fala? A repetição do indébito, né? Uhum. Mais os juros e correção monetária, será que o fornecedor, no caso, sei lá, a empresa lá, ela não pode falar que é enriquecimento ilícito se eu pedir pedir o dobro do que eu paguei, acrescido já dos juros e correção monetária? Então, o final do parágrafo único, ele coloca para nós, Luciene, salvo hipótese de engano justificável. Então, vamos trabalhar essa abertura que o legislador colocou para o fornecedor.
Correção monetária e juros é devolver o valor capital do dinheiro que você pagou indevidamente. Então, aí, não há que se falar enriquecimento sem causa. O dobro, na verdade, seria configurado como uma cláusula penal, né? Então, você tem uma cláusula penal colocada nessa relação jurídica, que se o consumidor pagar, ele tem direito à devolução do dobro, né? O valor, um valor a mais. E as cláusulas penais compensatórias ou moratória é receber em atraso, e compensatória pré-fixar perdas e danos, o legislador, no caso, aplicou essa punição, essa imposição para o fornecedor, exatamente para que ele não realize esse tipo de conduta, tá? Mas você vai ver agora, daqui a pouquinho, Luciane, que não é tão simples essa questão do dobro, tá? Por quê? Pressupostos. Para você falar de devolução do indébito, é tranquilo, porque o indébito quer dizer que você pagou algo indevido. Agora, o problema maior é falar como que eu vou devolver o indébito em dobro. E aí você vai trabalhar a cobrança em excesso e vai trabalhar a questão de culpa ou dolo do fornecedor. E aí vai ter um ponto onde a legislação nossa, duas legislações que tratam sobre o mesmo tema, e não tem nenhum problema elas tratarem sobre o mesmo tema, porque o CDC trata de relação de consumo e o Código Civil trata de relações gerais. Mas elas tratam de formas diferentes de atuar. Então, o que elas falam? Primeiro, Código Civil. Para ter direito à repetição de indébito, ou seja, o dobro, é necessário a prova de dolo e má-fé do credor. Tudo bem? Então, ou seja, quem cobrou indevidamente e você pagou ou não, vamos ver uma tabelinha daqui a pouco, você tem direito ao dobro, desde que prove que houve má-fé do credor. Né? No caso, se fosse equiparar com a gente, seria o fornecedor. Já no Código de Defesa do Consumidor, basta dizer culpa. Não precisa provar má-fé. Olha, você por negligência, imprudência e imperícia, tá? Aqui não é responsabilidade civil, cuidado. Né? Aqui eu estou dizendo que eu tenho que provar, tenho que trazer o argumento, né? Tenho que verificar na situação concreta por que que eu fui cobrado indevidamente e por que que eu paguei um valor indevidamente. Foi por uma falha do fornecedor, ou seja, um erro administrativo, uma contabilidade dele que não foi dado baixa em determinado pagamento, enfim, eu preciso trazer algo de culpa para o fornecedor. Pelo menos esse é o pensamento do CDC. E aí a gente verifica apenas um engano injustificável, porque essa é a parte final do parágrafo único, tá? O engano justificado vai afastar a inversão do ônus da prova. Ou seja, eu vou ter que provar, consumidor, que esse fornecedor agiu com culpa, para poder pedir, aí sim, a questão do dobro, a questão de ter o valor do indébito mais o valor do dobro para que ele me pague. Tá bom? E aí a gente vai trabalhar, porque isso não é tranquilo, como que a jurisprudência pensa. Né? Eu trouxe algumas do STJ e daqui a pouquinho nós vamos conversar sobre outras jurisprudências, tá? Mas o mais importante para nós veja que interessante, cobrança indevida de tarifa de serviço público. Basta verificar culpa. É exatamente o que a doutrina entende do Código de Defesa do Consumidor, né? Que ele vai repetir o valor em dobro, sem problema. Valor principal, mais uma vez, o valor em título de punição. Agora, olha só que legal. Demais casos, a segunda seção do Superior Tribunal de Justiça, exige-se prova da má-fé. Se eu não provar a má-fé, eu não vou ter a devolução em dobro. Aí você vai falar para mim, professor, volta o slide. O CDC não busca a má-fé. Quem busca a má-fé é o direito civil. Bem-vindos. Né? A jurisprudência entende que, em caso de engano justificável, e eu vou mostrar para vocês outros julgados agora, inclusive, sobre isso, eu preciso mostrar que realmente o fornecedor tinha a noção exata que ele não tinha direito àquele crédito, para poder dizer que, mesmo assim, ele cobrou uma quantia do consumidor e essa quantia foi paga indevidamente. Então, eu preciso provar a má-fé para ter direito ao quê? Ao dobro.
A restituição do valor que eu paguei indevido, senhores, é tranquilo. Comprovado que ele não tem, que esse débito é indevido, ele tem direito à restituição, à repetição do indébito. Agora, a questão do dobro, aí é uma questão que demanda uma prova nos autos sobre, segundo o STJ, da prova da má-fé. Por que eu falo segundo o STJ? Porque o Tribunal de Justiça de São Paulo, ele não tem um posicionamento tão igual. Ele coloca devolução em dobro. O disposto não exige prova de má-fé do fornecedor para sua incidência, sendo descabido criar tal exigência através da interpretação extensiva. O legislador foi claro ao disciplinar, como hipótese que exclui sua incidência, a prova de engano justificado. Impõe ao fornecedor o ônus probatório quanto a isso. Inexistindo provas, como é o presente caso neste, incide a devolução em dobro. Tá? Então, você percebe que nesse julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo, ele trabalha exatamente o que a doutrina entende na relação de consumo. Já o STJ, ele fala, é qualquer outro serviço que não um serviço público? Então você tem que provar a má-fé do fornecedor para se falar em dobro. E aí você começa a trabalhar a outras hipóteses que eu vou trazer agora, inclusive autorizando justificativas para esse fornecedor. Olha lá, por exemplo, cobrança oriunda de cláusula posteriormente declarada nula. O que é nula? Nulidade, matéria de ordem pública, nunca produziu efeitos no ordenamento jurídico. Repetição simples. Uma cláusula contratual que fere normas de ordem pública são nulas, então, logo, não tem validade. Mas aqui não se trata, houve um engano justificável, porque estava previsto em contrato. Controvérsia nos tribunais, então eu tenho uma cobrança onde alguns tribunais entendem que essa cobrança é devida e outros entendem que a cobrança é indevida. Fontes indiretas do direito, jurisprudência. Então, eu estou justificando para o fornecedor que ele está cobrando isso porque ele entende que é devido, tanto que outros tribunais concordam. Então, não seria má-fé, seria um engano justificável. E a última, e também complicada, é a má interpretação da legislação. Nós estudamos direito exatamente para interpretar a legislação. E ele, fornecedor, cobra de você uma quantia entendendo que a legislação o ampara, Então, ele aplica o entendimento da legislação, no caso concreto dele, por entender que ela é devida, logo é cobrada do consumidor. Então, esse é o fundamento. Caso o Tribunal de Justiça entende, caso a Justiça entende que esse valor ele é indevido, eu tenho que devolver para o consumidor, que não me aplique a punição do dobro, uma vez que isso se trata de uma interpretação da legislação. Repetição simples. Tá bom? Mas veja que aqui a gente tem embates jurisprudenciais bem fortes. Tudo bem que o STJ, hierarquicamente, ele é superior ao Tribunal de Justiça de São Paulo, mas não quer dizer que ele tem força vinculante, Então, na verdade, você pode aplicar, no caso, a Justiça Estadual de São Paulo, que tem esse pensamento. Tanto tem que numa decisão recente, que eu acompanhei, que eu verifiquei aqui para vocês, coloca lá um julgamento que teve a sentença reformada para repetição de indébito em dobro, admitiu em dobro, porque o juiz da primeira instância não aceitou. E olha o fundamento que interessante que eles colocaram para nós, que exatamente abre a porta para que a gente veja que como é interessante a discussão. No voto desse julgamento, olha qual é o fundamento da má-fé. Juros eventualmente pagos deverão ser repetidos em dobro, posto que caracteriza a má-fé da instituição financeira ao descontar verba alimentar, da verba alimentar, era aquele desconto feito na aposentadoria, permitindo a compensação se subsistir débito do contrato de mútuo bancário. Então, ele aplicou exatamente a questão de que você está cobrando um valor indevido e esse valor prejudicou natureza alimentar da verba.
né? Ou seja, prejuízo de subsistência. Então, você não pode alegar que você estava agindo de boa fé, né? Então, esse julgado recente, 2020, abril, ele deixa muito demonstrado exatamente que o magistrado e o legislador, no caso do Código Civil, do Código de Defesa do Consumidor, perdão, ele abre muito leque sobre a questão do que é engano justificável, né? Então, é bem delicada essa questão do engano justificável. E aí, Professor, pois não, e se no caso o nome fosse negativado, esse seria o caso? vamos falar daqui a pouco de banco de dados. Tá Banco de bom. dados é outro fundamento, tá? Não é devolução em dobro, tá bom? Tá. Então, olha lá. E aí, até respondendo a pergunta da nossa colega, a Luciene, eu começo a falar, a trazer elementos jurídicos e práticos para a gente tentar mostrar a má-fé do fornecedor. Como é que eu vou mostrar a má-fé do fornecedor? Né? Por exemplo, demonstrando que eu não devo, então ela deu o exemplo até eu já paguei. Então, antes de entrar com uma ação para exigir o em dobro, o que eu faço? Notifico o fornecedor dizendo, olha, você está me cobrando novamente uma dívida que eu já te paguei, segue o comprovante, segue a prova que eu já paguei essa dívida. Ele manteve a cobrança. Olha, eu dei oportunidade, eu demonstrei pela boa-fé e lealdade, eu mostrei que eu não devia, e ele mesmo assim continua me cobrando. Será que ele pode alegar engano justificável? Percebe que aqui eu começo a ter mais elementos para trazer a má-fé do fornecedor, né? Então, infelizmente, aqui, como legislador, ele apenas disse engano justificável e alguns julgados trazem a expressão do Código Civil da má-fé, o consumidor, às vezes, precisa trazer provas da má-fé, porque boa-fé se presume, má-fé deve ser provado. Tá? Então, aqui a gente tem discussões muito fortes sobre isso, infelizmente. E aí o Rafael coloca aqui, né, o famoso SPP, né, se pegar, pegou, né, então, como a interpretação do parágrafo único, ela é aberta, salvo hipótese de engano justificável, né, a palavra o que é um engano justificável? Né, será que é eu ter um descontrole no meu balanço, na minha contabilidade, porque eu não dei baixa daquele título e estou cobrando novamente, né? Foi pago, o consumidor ajudou que isso acontecesse, então ele também pagou fora do prazo, né? Pagou através de um depósito que não foi através do boleto, então tive que cruzar as informações. Então você percebe que o legislador ele deixou muito aberto o que seria um engano justificável. Né, vai caber mais a jurisprudência tratar disso, e a gente vê que tem jurisprudência que caminha para um lado do consumidor e tem jurisprudência que caminha para outro lado. Né? Inclusive essas, pedindo a prova da má-fé, caminham exatamente do lado do Código Civil, que a gente sabe que é uma norma geral, não é uma norma específica da relação de consumo, né? Mas eles têm esse posicionamento. E talvez tenham, e aí a Luciene trouxe um argumento, por entender que pode ser um enriquecimento sem causa para o consumidor. Né? Não olhe o caráter de uma cláusula penal para o consumidor. Analisa que ele vai ter um plus sobre algo que ele talvez não mereceria, né? Dando a ideia do princípio do enriquecimento sem causa. Né? Então, o argumento dela também não vou afastar, porque eu já vi julgados tratando desse em dobro como uma ideia de enriquecimento sem causa. Tá, mas o legislador pensou exatamente em que você, fornecedor, não faça a cobrança indevida do consumidor, porque caso você faça, a única forma de você afastar esse em dobro é provar que realmente aquela dívida existe. Tá ok? E aí eu fiz um quadro comparativo para mostrar os dois dispositivos do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor. Então, olha lá, os dois tratam de cobrança indevida, sem problemas. O CDC, ele trabalha as duas hipóteses, né? Ele entende que as duas hipóteses se enquadram, que seria a cobrança extrajudicial ou judicial, e o outro do Código Civil só pensa em cobrança judicial. Né? Então, uma cobrança extrajudicial, quando você contra-notifica o fornecedor dizendo que já pagou, apresentando o comprovante de pagamento, né? Assim, você está partindo da boa-fé para dizer para que ele pare de te cobrar, mas ele mesmo assim insiste em continuar lhe cobrando.
né? Então, me parece que você fez prova da má-fé dele, tá? E judicial, eu já vi julgados querendo que comungue os dois, tanto a prova da má-fé, como o ato de cobrança judicial, que estaria exatamente realizando o poder coercitivo do Estado para obrigá-lo a pagar uma cobrança de dívida indevida. Tá? Então, aqui o CDC ele abre os dois leques. Já o Código Civil fala, tem que ter ação judicial. Se houver uma cobrança por uma dívida indevida sem o ajuizamento de uma ação, não é hipótese do artigo 940 do Código Civil. O CDC exige má-fé, segundo a jurisprudência, ou culpa do fornecedor. Já no caso do Código Civil, exige somente má-fé. E, para nós, exige efetivo pagamento da dívida. Então, quando você fala, eu não paguei a dívida, tá? O legislador do Código de Defesa do Consumidor, ele não comunga da ideia de você receber em dobro. Ou seja, não paguei nada, logo eu quero 2 vezes o valor que estão me cobrando. Ele apenas aplica como forma de punição do fornecedor, o dobro, quando você paga algo. Né? Então, ou você pagou o total, e total tem que ser devolvido o valor em dobro, ou você pagou um excesso, e esse excesso tem que ser devolvido no valor em dobro. Tá? Já o Código Civil, ele apenas fala de cobrança, então ele não fala de pagamento. Então, você percebe que ambos andam de formas antagônicas. Né? Um fala que tem que ser cobrança judicial, o outro fala que também a judicial pode, mas um fala que basta cobrar, o outro fala, não, tem que ter pagamento, porque a ideia do dobro é ter pagamento, tá? Então, assim, a gente consegue distinguir trazendo, né, para nós, repetição de indébito é sempre pelo dobro do valor que o consumidor pagou em excesso, ou, no caso, se ele pagou um valor integral, é o valor integral. E no Código Civil, a gente trabalha que são cobranças de dívidas já pagas no todo ou em parte, e a repetição do em dobro pelo valor cobrado, já cobranças superiores pela diferença. Tá? Então a gente tem esses posicionamentos, essa tabela comparativa, porque é onde a gente enfrenta maiores debates. O tributário, a gente não enfrenta nenhum debate sobre isso. Por que não enfrenta? Porque o tributário, a devolução é simples, não tem nada de em dobro. Né? Mesmo com má fé, mesmo com atos do governo de culpa, a devolução ela é de forma simples, não há devolução em dobro no tributário. Tá? Tudo bem, senhores? Repetição de indébito, questão nossa que envolve a devolução em dobro. E aí, a gente passa para outro item que trata sobre o arquivo de consumo, que foi a pergunta que o colega fez para nós sobre os bancos de dados, a negativação indevida. Tá? Então, primeira coisa que é importante falar, vamos definir o que é arquivo de consumo, né? Atividades de armazenar informações acerca dos consumidores, seja para estabelecer um perfil, então eu quero o perfil do consumidor, o famoso ventilado aqui na nossa sociedade, que é o cadastro positivo, né? Ou para embasar a decisão do fornecedor em conceder um crédito. Aí entra o cadastro negativo. Então, com base nisso, a gente consegue concluir, no artigo 43 do Código, que o cadastro negativo, SPC e Serasa, não viola o Código de Defesa do Consumidor. Não viola. Por que não viola o Código de Defesa do Consumidor? Porque é um direito do consumidor. Nós vimos lá nas práticas abusivas. Ele não pode discriminar o fornecimento de produto ou serviço aos consumidores mediante pagamento à vista. Agora, se for a prazo, ele até pode. Por quê? Porque ele também, fornecedor, por mais que ele corra risco no negócio, ele também não é obrigado a vender a prazo um serviço para ele, para um consumidor que tem informações perante os cadastros como uma pessoa de não boa pagadora. Né? Então, por causa disso, a gente defende que o cadastro de proteção ao crédito, ele não é indevido. Mas como a gente fala de cadastro, de informações, é importante a gente pontuar para nós uma legislação que já foi publicada, mas não está em eficácia ainda, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Né? Por que é importante falar sobre ela? Porque ela trata exatamente das informações armazenadas por terceiros. Então, você, pessoa
vai deixar suas informações pessoais para um terceiro. Então, como é que fica essas informações para um terceiro? Né? Então, você vai ter que ter uma proteção. Né? A ideia nossa da aula não é aprofundar a Lei Geral de Proteção de Dados. Tá? Primeiro, porque é uma legislação que não entrou em vigor ainda, né? E segundo, porque existe já discussões dentro da seara jurídica sobre a aplicação de alguns dispositivos dessa lei, ou seja, ela nem entrou em vigor, mas a gente já está com discussões sobre algumas disposições sobre ela. Mas a ideia principal dela é muito válida, que é proteger as informações do consumidor, tá? Desculpa, do cidadão, das pessoas, né? No nosso caso, as informações do consumidor também. Mas o que importa para nós analisarmos sobre a LGPD nas relações que envolvem o arquivo de consumo seria verificar, por exemplo, o tratamento de dados pessoais, né? Então, seja, somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses: mediante fornecimento e consentimento pelo titular. Então, olha só que mudança, isso é uma mudança ideológica nossa nas relações gerais, e logo na de consumo também se aplica, que se o fornecedor pedir informações do consumidor, é necessário que, primeiro, o titular autorize. Né? Então, você vai ter que informar para ele, pedir consentimento para ele, para que você forneça essas informações para terceiros, no caso, o SPC e Serasa, tá? Então, você tem que ter autorização dele para poder ter as suas informações do consumidor ventilada para esses órgãos de proteção ao crédito ou até para outros fins. Então, hoje é muito importante, quando se faz uma colheita de dados, né, quando a legislação entrar em vigor, o comando que ela quer demonstrar para nós é que a gente deixe o titular das informações cientes da destinação das informações, para fins de pesquisa, para fins de cadastro, para fins de exposição em caso de negativação, né? Então, esse comando do artigo 7º, ele traz para nós que nós devemos dar transparência do que nós iremos fazer com os dados do consumidor, ok? E o 2 trata... Alguém quer fazer uma pergunta pelo visto, que está abrindo o microfone. É eu, professor. Manda, fala. Eu conheci uma... Me falaram de uma pessoa que, tipo, ela passou os dados dela para a questão do bilhete único, aí o cara lá do serviço público viu e começou a mandar mensagem. O que que isso pode se aplicar, né, o CDC? Claro, claro, né? Porque, veja, primeiro, vamos analisar o serviço público, tá? Nós vimos lá se o serviço público ele é fornecedor. O CDC fala que as empresas públicas, né, a pessoa jurídica de direito público também é fornecedora. Só que aí a questão nossa é verificar, é um serviço público divisível ou universal? Se é um serviço público divisível, onde você mensura o valor que o consumidor está pagando, você tem a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Se é um serviço público indivisível, ou seja, universal, você não consegue mensurar o que esse cidadão está remunerando o serviço público por um valor específico, aí você não teria como aplicar. Nesse seu caso, como a gente está falando do bilhete único, nós estamos falando de uma empresa e você paga um determinado valor para usar o transporte público. Nós até vimos julgados quando a gente fala de defeito do serviço, nós comentamos sobre isso, né? Bala perdida, etc. Então, e aí você vai dizer, eu dei a informação para a pessoa jurídica e um funcionário dele usou minhas informações de forma indevida, para ficar mandando mensagens, paquera, alguma coisa do gênero, né? Pela Lei Geral de Proteção de Dados, isso é vedado. Tanto que muitas empresas que trabalham com questão de telemarketing, com questão de dados, eu conheço, inclusive, um gerente numa empresa de tecnologia, eles estão aplicando medidas em que os funcionários que trabalham com colheita de dados não podem ter celular, não podem ter nenhum meio para gravar a informação e o dado do cliente, do consumidor, do cidadão, estou fazendo as expressões genéricas, sob pena de violar essa disposição do artigo 7º. Né? Então, você veja que quem trabalhar lá na frente com dados de pessoas, né, com informações de pessoas,
fatalmente, essas pessoas não vão poder ter acesso a celular, aqueles papéis, aqueles posts que você coloca de lembrete. É verdade, o tratamento que essa empresa deu foi de exatamente os funcionários que trabalham com telemarketing apenas vão ter acesso às informações do computador. Então não tem caneta, não tem papel, não tem nada para poder anotar alguma informação do cliente, do cidadão ou do consumidor, né? Então essa é uma ideia que a LGPD está trazendo para nós. E é por isso que nós estamos falando alguns juristas sobre a sua aplicação na prática, né? Porque você não tem como frear, quer dizer, tem com mecanismo de tecnologia, mas até que ponto se consegue atingir essa finalidade, né? Rafael coloca aqui, o aposentado, antes de receber a primeira parcela, já recebe ligações do banco oferecendo empréstimo. Pois é, né? Então, assim, como é que isso é possível, né? O que se pede, Rafael, na LGPD, é que quando ele tiver que receber a aposentadoria, ele vai ter uma comunicação do órgão público para dizer, olha, a sua informação, já que você vai receber no banco X, né, esse banco terá as informações suas para fins de cadastro. Então, veja, ele pode te ligar? Ele não pode enviar, nós vimos lá, cartão de crédito, esse tipo de coisa, ele não pode. Agora, oferecer serviços, oferecer produtos, né, essas informações vieram exatamente do órgão de aposentadoria para o banco que ele indicou para receber a aposentadoria. Então, você percebe que a gente tem essas questões de tratamento que a LGPD está trazendo para nós, uma forma muito delicada ainda dentro do nosso ordenamento jurídico, tá? E só um desabafo sobre a LGPD, né, ela é uma lei importada, na verdade, o teor dela, basicamente quase que integral, ela é uma lei importada, salvo engano, da Europa, né? Não me lembro agora se é Europa ou se é dos Estados Unidos, mas se não me engano é da Europa. Não me lembro o país de cabeça agora. E assim, é uma sociedade, é uma economia, é um discernimento totalmente diferente do nosso, né? Então, por isso que os juristas estão comentando sobre a aplicação dessa legislação no nosso ordenamento jurídico assim que ela entrar em vigência, porque publicada ela já foi. E outra hipótese do artigo 7º, continuando, para cumprimento de obrigação legal, ou seja, a lei tratar de como será aplicado essas informações, né, como que essas pessoas irão tratar essas informações, e regulatória pelo órgão controlador, né, o órgão público que vai instituir uma agência, né, uma entidade para controlar essas questões de dados, e ela vai aplicar medidas regulatórias. Então, ela vai falar como tem que ser tratado, como que as empresas de crédito, como que as empresas lá que fornecem as informações cadastrais, serviços, compras de produtos. Então, assim, ela deve tratar sobre essas plataformas, sobre essas formas de tratamento em legislações e em normas regulatórias. Então, nós temos aí que esse tratamento tem que seguir essas hipóteses, né? Ou o consumidor dando consentimento para nós, ou a legislação ou o órgão regulador dando consentimento para que o fornecedor trate desses dados do consumidor. E o artigo 9º traz na sequência que caso você tenha essa informação, você que a detém, tem que dar acesso facilitado ao titular, né? Então o consumidor terá que ter acesso a essas informações sobre a destinação e o tratamento que você está dando a essas informações e disponibilizando sempre para ele, de forma clara, adequada, acerca do que, né? E dando livre acesso para que ele veja a finalidade específica do tratamento, né, para que você fez, e bem como, isso também é outro comportamento que tem que ser aplicado nas relações jurídicas, a forma e a duração do tratamento, né? Então, para que você quer essa informação? Para fins de pesquisa, para fins de comercialização, para fins apenas de ter um banco de dados sem que isso seja divulgado, e por quanto tempo você vai manter essas informações comigo, né, fornecedor? Você vai ter as minhas informações com você por quanto tempo? Por 1 ano, por 2 anos, por 3 anos? A lei não traz um prazo, a lei somente diz que você, respeitando esse atendimento do princípio do livre acesso,
vai ter que dar esse tratamento e essas informações para o consumidor, inclusive indicando o tempo que você pretende que as informações sejam tratadas, né? Ou seja, você tem uma informação, você vai tratar dela. E colocando aqui também, por último, a questão de que nós temos dados sensíveis, né? A LGPD traz que alguns dados são sensíveis à pessoa, logo ao consumidor também, por análise comparativa, religião, sexo, etnia. Então, nós temos essas situações, esses dados que podem ter cunhos discriminatórios em alguns momentos, então esses tratamentos, né, a legislação trata como dados sensíveis. Esses dados sensíveis têm que ser muito bem tratados para evitar que haja uma informação, uma transmissão de informação indevida, consequentemente que seja proliferado um ato ilícito sobre esses dados, ok? E aí, entrando na pergunta do colega, já que nós vemos o que é banco de dados, né, o importante agora é falar sobre a proteção de crédito. Né? Esses bancos de dados vão proteger crédito? Vamos. Então, eu posso ter uma informação alimentada pelo fornecedor, destinada ao mercado de consumo, sobre informações de crédito dos fornecedores, dos consumidores? Pode, não tem problema nenhum com isso, tá? Então, você pode ter. Agora, o que nós temos que tomar cuidado é com as qualidades das informações. Né? O que é qualidade? Artigo 3º, parágrafo 1º. Deve ser respeitado as seguintes qualidades, ou seja, os dados e cadastros dos consumidores devem ser objetivos, claros e, o mais importante, verdadeiros. Né? Que é a pergunta que o colega trouxe para nós no início da aula. Verdadeiros. O que é ser verdadeiro? Né? Ela tem que ser exata, não pode ser algo que não corresponde com a verdade numa relação de consumo, numa relação que envolve aquelas partes, consumidor e fornecedor. Então tem que ser uma informação verdadeira, tá? E ao cadastrar a informação, você vai verificar que essa informação só pode ficar vinculada nesse banco de dados de proteção ao crédito em período de até 5 anos. Né? Mais de 5 anos, você não pode deixar essa informação ainda ativa nos cadastros de proteção ao crédito, porque você estaria cometendo um abuso de direito, né? Um ato ilícito, porque você só tem direito a realizar esse cadastro, essa vinculação, alimentar essa informação para relações jurídicas não superiores a 5 anos. Ok? E aí a gente entra em 2 pontos polêmicos. Primeiro ponto polêmico, que será que só o fornecedor responde ou será que a empresa que detém, que está disponibilizando esses dados, ou seja, que está controlando os dados, respondem? Né? Então, como é que fica esse posicionamento? A doutrina consumerista entende que a responsabilidade deveria ser tanto do fornecedor quanto do banco de dados. Então, SPC e Serasa, segundo a doutrina de consumo, você, caso a informação seja falsa, caso a informação não seja verdadeira, ou seja, é uma negativação indevida, você, fornecedor, é responsável e você que vinculou essa informação também é responsável. Então, esse é o pensamento da corrente consumerista. Já o STJ firmou entendimento no sentido que apenas o fornecedor é responsável. Ele não entende que quem detém o banco de dados, ou seja, o órgão que detém esses cadastros, seja responsável pela informação. Só que aí a gente tem que analisar, principalmente, a finalidade dessa responsabilidade e das entidades dos bancos de dados, que é fazer o quê? Trazer a responsabilidade para eles? Não, não é essa a principal ideia, mas seria interessante trabalhar a cautela. Então, qual seria a cautela? Olha o julgado aqui do Tribunal de Justiça. Incumbe a empresa arquivista e divulgadora de cadastro de restrição ao crédito, responsável pela divulgação dos apontamentos existentes em nome da autora, perante os cadastros decorrentes, no caso é o CCF, que emite cheque sem fundo, a demonstração de prévia notificação de tais notificações nos termos da orientação 1 do STJ. Então, veja,
você vai ter autorização para cadastrar informações de crédito, de restrições de crédito. Agora, você, empresa que está arquivando e divulgando, antes de divulgar, antes de arquivar, entenda, e entenda com base no que o STJ põe para afastar a sua responsabilidade. Você não é, voltando aqui para nosso slide, responsável pelas informações prestadas. Não é dever do órgão de proteção ao crédito averiguar que as informações passadas pelos fornecedores são verdadeiras, mas é seu dever garantir uma premissa constitucional que não se aplica apenas ao processo. Se a gente for ver na Constituição, no artigo 5º, está lá, é garantido aos litigantes, tanto em processo judicial quanto administrativo. Isso aqui é um procedimento administrativo. Então, já que você vai incluir, vai arquivar uma informação e divulgar uma informação depreciativa do consumidor, primeiro, verifica se realmente essa informação é verdadeira, dando prévia notificação para o consumidor. Então, essa orientação para nós é importante, que o consumidor tem que ter a prévia notificação de que ele está sendo incluído num banco de dados vinculando as suas informações. Né? Então, para você, entidade arquivista, empresa arquivista, você, para afastar essa responsabilidade, é importante que você veja, primeiro, se a informação passada para você, que você não tem como verificar se é verdadeiro ou não, dê direito para que a pessoa que está sendo negativada, está tendo a restrição de crédito, está sendo as informações da pessoa que está sendo arquivada, dê direito a ela se manifestar sobre isso. Tá? Então, acho que esse julgado é bem interessante para mostrar para a gente que a ausência de prévia notificação das informações examinadoras existentes no CCF seria a premissa do emissor da própria torpeza ou desídia. Então, veja que eu vou caracterizar para essa empresa a responsabilidade. E aí o Bruno pergunta para mim, deveria ser de ambos, responsabilidade objetiva. Fica mais fácil para o consumidor receber, depois o fornecedor cobra do outro e se vira. É verdade, Bruno. Se você pensar, você está pensando exatamente como o dano foi gerado, todos que participam da relação de consumo devem ser responsabilizados, que é o artigo 7º do CDC. Né? Por isso que a corrente consumerista traz que ambos devem ser responsáveis. Mas a gente não pode afastar, infelizmente, que para você imputar a responsabilidade para alguém, você tem que ter o judiciário te acompanhando. E o judiciário entende, segundo o STJ, né, nosso órgão máximo sobre a defesa das leis federais, que a responsabilidade é só do fornecedor. Que a empresa arquivista não tem condições de averiguar essas informações passadas, mas ela tem, aí vem uma válvula, o dever de previamente notificar o consumidor sobre isso. Né? Então, uma vez que ela notifica o consumidor e ele não se manifesta, ele vai fazer o arquivamento e vai divulgar a restrição. Agora, se ele não é previamente comunicado, se ele não tem essa informação, então nós temos também a responsabilidade dele por não ter dado o direito de verificar essas informações antes de elas serem divulgadas, tá? Então aqui a gente tem essas duas responsabilidades, tá? Mas a ideia do STJ é que somente a empresa fornecedora detentora da responsabilidade, tá? E a responsabilidade é objetiva, fica tranquilo, tá? Pelos danos causados na relação de consumo, a responsabilidade é objetiva, ok? Tranquilo, senhores? Mas assim, eu ainda gostaria de debater com os senhores uma questão que envolve para nós esse prazo, 5 anos. 5 anos contados da onde? Né? Então, acho que essa informação para nós é importante, né? Da data da dívida, da data que a empresa colocou essa informação lá na empresa arquivista de dados, né? Então, qual seria o prazo para a gente aplicar esse prazo máximo de 5 anos, né? Qual seria o termo inicial para a gente aplicar essa situação, né? E para isso, eu tenho outro julgado do Tribunal de Justiça
que coloca para nós uma situação que não dá para a gente ter segurança. Então, o que ele coloca? Termo inicial, prazo máximo, duração da anotação não consolidada. Entendimento deste relator, contagem a partir do vencimento ou do prazo prescricional da cobrança. Então, ele coloca um ou outro. Ou seja, a dívida venceu, da data que a dívida está vencida, o fornecedor já pode incluir o devedor, né, o consumidor, nos órgãos de proteção ao crédito. Então, da data da dívida, do vencimento, né, no dia seguinte ele já pode incluir. Então, seria a contar daquele momento 5 anos. E outros colocam a contar do prazo prescricional da cobrança. Né? Então, você vai verificar o prazo prescricional da cobrança, né? Dizendo, uma vez encerrado o prazo prescricional, você teria os 5 anos para fazer a negativação dele nos órgãos de proteção ao crédito. E aí, a súmula 323 do STJ diz: a inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos órgãos até no máximo 5 anos, independentemente da prescrição da execução, perdão, senhores, né? Então, da prescrição da execução, da cobrança. Por que ele falou isso? Porque temos alguns títulos que têm prazos diferentes de prescrição, né? E aí eu trago para os senhores, na sequência, um pensamento do professor Risato Nunes, que me parece, não sei, mas acho que é adequado, né? Ele coloca: para a inserção do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes, a dívida deve estar vencida, sem dúvida, ser líquida e certa, sem dúvida, e deve estar embasada num título, ou seja, não pode ser simplesmente um contrato, tem que ser um contrato que traga as características de título, né? Então tem que ser, segundo o Código de Processo Civil, contrato só é título se ele tiver assinado por 2 testemunhas. Se não tiver assinado, ele não é título. Ele pode ser líquido, certo, mas não é exigível. Né? Então, essa característica da execução de título judicial e extrajudicial nos ajuda muito, pelo posicionamento do professor Risato, a pensar quanto tempo seria o prazo para apontar a pessoa dentro dos órgãos de proteção ao crédito. E ele coloca: em muitos títulos de crédito prescrevem prazos menores, prescrevem 6 meses o cheque, duplicata em 3 anos. Então, o que ele entende? Seria contado o prazo do vencimento do título. O prazo de 5 anos seria do vencimento do título. Mas ele teria um limite. Qual seria o limite? O máximo de tempo que o consumidor pode estar negativado é 5 anos. Ele entende que existem títulos com prazos menores. Então, se houver título com prazos menores, 6 e 3 anos, eu vou aplicar esse prazo. Por que eu vou aplicar esse prazo? Qual é a ideia? Né, vamos pensar novamente. O Código de Defesa do Consumidor veio proteger, não veio passar a mão na cabeça. Então, olha só, se eu tenho uma dívida que tem um cheque que prescreve em 6 meses, uma duplicata que prescreve em 3 anos, são títulos de crédito, da direito empresarial. Por que eu vou ficar negativado por 5, sendo que o direito só socorre aquele credor em 6 meses ou 3 anos? Por que eu vou ficar negativado? Então, o professor Risato, que nem eu comentei com vocês no primeiro dia de aula, né, desembargador aposentado do Tribunal de Justiça de São Paulo, um dos precursores da aplicação do Código de Defesa do Consumidor no Tribunal de Justiça, ele tem um pensamento muito além do que nós, operadores do direito, quando pensamos em norma de consumo. Né? Ele coloca esse posicionamento de uma forma de análise sistemática. Né? Não basta dizer, tá no CDC há 5 anos, então o prazo é 5 anos. Ele quer analisar a finalidade. É negativar um devedor, deixar ele com uma restrição, né, uma informação negativa para ele, onde, se ele tem esse débito, ele vai pagar esse débito até o prazo que a lei prevê de prescrição.
Porque se não houver mais esse prazo, o que o legislador pensa? Prescrição, você perdeu o direito de promover uma cobrança, né, uma ação condenatória. Se você não tem mais esse direito, então logo você não tem mais, hipoteticamente, o direito civil fala que não, o crédito, né? Trata-se de uma obrigação moral, porque o judiciário não pode mais te cobrar, te obrigar a pagar aquela obrigação, porque ela já prescreveu. Então, o Risato Nunes pensa nessa linha. Olha, se o prazo do título é de 6 meses ou 3 anos, o prazo para ele ficar inscrito é somente 6 meses, se for cheque, e 3 anos, se for duplicata. Agora, se for prazos maiores, aí o Código de Defesa do Consumidor aplicou um prazo máximo de 5 anos. Então, ele denota para nós que o prazo, isso que é bacana na interpretação dele, não podem conter informações negativas referente ao período superior a 5 anos, né? Então ele fala que o prazo máximo é de 5 anos, e não que o prazo é de 5 anos, né? Então essa informação que o Risato traz para nós é de muita relevância sobre a seara da interpretação jurídica, né? Ele vai além, não do que manda o parágrafo primeiro, mas ele vai exatamente no cerne da questão de que você, consumidor inadimplente, vai ficar com as suas informações de proteção ao crédito, ou seja, alimentando essa informação para o mercado de consumo, a partir do momento que você tem essa dívida exigível. Se a dívida não for mais exigível, não tem fundamento manter esse consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, porque o fornecedor não tem meios jurídicos para cobrar essa dívida. Por que eu falo meios jurídicos? Né? Porque dívida prescrita, segundo o Código, não, Código Civil, não é uma dívida inexistente. Ela existe. Só que o judiciário não tem mais o poder coercitivo de mandar pagar. Tanto que, nós falamos de repetição de indébito, dívida prescrita, paga, não pode ser devolvida. Então, se você pagar uma dívida que você deve há 20 anos, e depois falar, nossa, essa dívida estava prescrita, eu quero meu dinheiro de volta, você não terá esse direito de volta. Por quê? Porque essa dívida existe. Prescrição é apenas a perda do direito de promover uma ação judicial, mas o direito existe, tá? Agora para as perguntas, Luciene. Dizem que no Bacen é de 20 anos, é verdade? Luciane, assim, eu não trabalho muito com bancos, tá? Então eu não tenho como dar essa informação de forma precisa, né? Se para Banco Central o prazo é de 20 anos, né? O que eu sei, aí você vai falar de dados, não de proteção ao crédito, é que os bancos têm que manter em seus arquivos os extratos bancários dos clientes por um determinado período, tá? E, salvo engano, eu acho que deve ser esses 20 anos. Eu não sei essa informação agora para você, qual é o prazo máximo, tá? Se é 20, mas eu diria, se for de proteção ao crédito, podemos colocar de forma bem taxativa. O CDC é muito claro. Qualquer informação de crédito do consumidor, né, essa informação depreciativa, que é legítima, o prazo máximo, segundo a legislação, é de apenas 5 anos, tá? Agora, Rafael, relembrando, duplicata é boleto, correto? Rafael, me permite aqui agora um comentário sobre isso. Muito cuidado com essa pergunta, se não for afirmação. Por quê? O que é duplicata? Título de crédito causal oriundo de uma prestação de serviço, ou seja, uma nota fiscal acompanhada de contrato assinado pelo devedor, ou de um produto acompanhado de uma nota fiscal de entrega do produto devidamente assinado, né, do canhoto. Então, a duplicata é um título causal. O que a gente faz de título causal? Ele tem uma origem. Qual que é a origem? Um serviço prestado através de uma nota fiscal ou um produto comercializado através também de uma nota fiscal. Qual é a nossa problemática sobre isso, né? A lei das duplicatas prevê um livro de registro de duplicatas. Ponto. Então, agora eu vou trabalhar. O que é boleto? Boleto é duplicata? Não. Boleto não é duplicata. O que é o boleto? Né? É um instrumento de cobrança bancária, onde os bancos fornecem uma forma facilitadora para pagamento de dívidas. Quer dizer que eu posso mandar fazer um boleto
Eu, Miguel, por exemplo, posso mandar fazer um boleto para minha prestação de serviço de advocacia? Posso, né? Mesmo sendo pessoa física, não precisa ser pessoa jurídica, porque pessoa jurídica, somente elas emitem nota fiscal, pessoa física não emite nota fiscal. E eu posso fazer um boleto? Posso. Então, olha que bacana. Se eu posso fazer boleto, quer dizer que boleto não é duplicata. Agora, diante da prática comercial, diante das situações de tecnologia que nós temos hoje dentro da seara jurídica, eu tenho um boleto, eu tenho um serviço que eu comercializei para uma pessoa com nota fiscal, veja bem isso, e para eu poder emitir a duplicata, qual que é o caminho? O que a lei da duplicata fala para a gente? Que para que eu tenha essa exigibilidade, eu tenho que mandar a nota fiscal e, ao mesmo momento, ele tem que assinar a duplicata para pagar aquele produto que ele comprou de mim ou aquele serviço que ele está recebendo de mim. Então, eu preciso ter a duplicata assinada pelo devedor. E aí, se eu não tenho a duplicata assinada, eu tenho que levar essa duplicata a protesto para suprir o aceite da duplicata para poder fazer a cobrança dessa dívida que está na duplicata. Onde você quer chegar com isso, professor? Quero chegar o quê? Que essa forma eletrônica usada pelos bancos para que você supra a duplicata é autorizada pela lei, dizendo que como você não tem mais a duplicata física, você pode adquirir ela da forma eletrônica, comprovando a entrega da mercadoria, comprovando a nota fiscal e um instrumento de protesto, título por indicação eletrônica. Então, o banco te vende um serviço que, quando você emite um boleto, ele, por um convênio, pode mandar esse título para protesto. Que título? Duplicata por indicação. Não é uma duplicata física emitida pelo livro das duplicatas, que tem uma ordem cronológica. Não é isso. Eu apenas tenho um serviço bancário eletrônico que facilita as tratativas comerciais e de cobrança. Por causa disso, eu estou autorizado a emitir boleto, mas boleto não é duplicata. Ok, Rafael? Professor, Pois não. prestação de serviço, normalmente os bancos não protestam. Jura? Essa informação eu não sabia, que banco não protesta prestação de serviço. Os bancos que eu conheço, eu só trabalhei, lógico, com empresa de produtos, inclusive até para protestar, tem determinados bancos, não vou citar nomes porque não faço propaganda para eles, mas até para você protestar, eles querem uma autorização, então eles pedem que você envie um e-mail ou algumas ferramentas do Internet Banking dão para que você efetive esse serviço de protesto, tá? Mas a ideia de protestar esse boleto, abre aspas, é exatamente para suprir a duplicata física e passar a ter ela da duplicata por indicação, né, através de endosso mandato. O banco é o seu mandatário para fazer o protesto daquele título que não está em poder do banco, está em seu poder credor, para poder fazer isso. Né? Agora, serviços, eu não sabia que o banco tinha restrições. O que eu sei é que os bancos, alguns, inclusive até de produtos, eles não fazem o protesto automaticamente, a não ser que o cliente faça uma autorização expressa para qualquer título. Mas eles pedem que o cliente informe se pretende protestar ou não aquele título. Tá? Mas eu não sabia que serviço, bancos tinham restrições. Né? Mas o importante para nós é que essas duplicatas, né, pode trazer aqui essa jurisprudência para vocês aqui, ela apenas exige que você traga o título, né, ou seja, você não tem ele da forma física, então traga a nota fiscal, acompanhada do comprovante de entrega da mercadoria e um instrumento de protesto. Se fosse prestação de serviço, a jurisprudência pede que, além da nota fiscal e do comprovante, era necessário o contrato de prestação de serviço, né, para mostrar que realmente qual era o objeto do serviço, para originar, para dar fonte, fundamento para aquela nota fiscal. Ok? Não esqueça de deixar o seu like e comentário sobre esse vídeo. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais.